Baleias estão vendendo Bitcoin e o mercado vai voltar a corrigir? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Então, se você gostar do vídeo, você já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, caso você não seja um inscrito, porque aqui a gente produz o melhor conteúdo que você pode acompanhar sobre criptomoedas no YouTube. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar diariamente conosco. Compartilhe também o vídeo com seus amigos, hypa, enfim. Faço convite também para você poder me seguir no meu Instagram, brunocosta.019. Inclusive, para essa data de hoje, eu faço um convite ainda mais forte para você ir lá me acompanhar no Instagram. Por quê? Porque hoje, segunda-feira, quando vocês estão vendo esse vídeo, eu estou em viagem. Tanto é que eu estou gravando meia-noite, na verdade, 1h da manhã do domingo, esse vídeo para vocês poderem acompanhar nessa segunda-feira e mostrar o que está acontecendo dentro do mercado. Quarta-feira, que é um dia que costuma sair vídeo aqui no canal, não vai ter vídeo de análise de mercado para vocês. Então, se algo vier a acontecer, eu só vou conseguir trazer para vocês ou na quinta de noite ou então na sexta-feira. Então, para não deixar passar a informação caso algo importante venha acontecer, me segue lá no Instagram. Qualquer coisa que venha acontecer é só pegar, fazer um story e acabou, vocês conseguirem se manter atualizados e informados sobre o mercado. Então, me segue no Instagram, o arroba aí está na tela e o link está aí na descrição do vídeo. Bom, galera, o Bitcoin em si, dentro daquele movimento no topo do canal, que a gente já vem acompanhando, tem um certo tempo dentro do mercado em si, depois do grande movimento acumulativo que a gente está vendo. A gente vem aqui, né, para o gráfico de 4 horas do Bitcoin em si, a gente dá um zoom para a gente poder ver aqui com mais precisão. A gente está brigando para poder fazer o rompimento da região aqui em que a gente está e ficar acima dessa região, que é uma região de resistência para o preço do Bitcoin em si, porque aqui é uma famosa zona de arrependidos num contexto geral dentro do mercado em si, muitas pessoas vendendo nesse patamar, e o Bitcoin está tentando aqui, né, fazer um pivô de alta para poder prosseguir com o seu movimento em si. A gente repara aqui que o Bitcoin fez o movimento, ele corrigiu e lateralizou aqui dentro dessa região e agora está tentando fazer o rompimento da região em si para poder seguir subindo e quem sabe bater os 80 mil dólares por unidade, superar os 80 mil dólares por unidade, liquidar os investidores de mercado futuros que estão com ordens aqui nos 80 mil dólares praticamente para poder vir a ser atingida. Enfim, o preço do Bitcoin pode vir a seguir subindo no decorrer dos próximos dias por conta desse pivô que vem se desenhando no gráfico. Mas a pergunta aqui que se fica é, até onde pode ir esse movimento do Bitcoin? A gente está vendo um movimento saudável dos preços em si. Por que eu digo isso para vocês, galera? Porque quando a gente faz uma análise de acumulação e distribuição dos bitcoins, a gente vê algo preocupante que começa a acontecer, principalmente que rolou nesse fim de semana que a gente passou, onde 264 mil bitcoins foram parar lá nos 78.400 dólares por unidade. Esse indicador que a gente está vendo na tela é um indicador on-chain que mostra a acumulação e a distribuição dos grandes players dentro do mercado de cripto. Você que me está acompanhando aqui há um certo tempo já entende como funciona, mas talvez você que seja novo aqui não entenda como isso funciona. Esse indicador ele mostra para a gente aqui quando os players eles estão acumulando, quando os players eles estão distribuindo. Quando a gente estava aqui entre os 60 e os 70 mil dólares por unidade, muitos bitcoins foram acumulados dentro daquele patamar de preço. Quando a gente chegou nos 60, 70 mil dólares, não tinha praticamente Bitcoin nenhum acumulado dentro daquela região. Era pouquíssimos Bitcoins. E a gente passou de fevereiro, março e o começo de abril dentro daquela região e os números de Bitcoins dentro da região em si saltou de quase nenhum para 2,5 milhões de Bitcoins na região, mostrando que teve uma grande acumulação dos big players dentro da região em si. Então, era provável que aquela região fosse marcada como uma região de suporte para o preço e que dali em diante a gente viesse a fazer um repique nos preços em si. Tanto é que a gente pega para poder observar aqui o movimento geral do Bitcoin em si, né? A alta que ele entregou desde o seu fundo foi aqui de 31% praticamente. É um belo movimento de repique, tendo em vista que a gente ainda está em bear market, uma tendência
geral de baixa dentro do mercado em si. Mas, nos últimos dias, conforme o preço do Bitcoin ultrapassou a barreira de 70 mil dólares por unidade, que era onde os players estavam acumulando, o supply ele começou a ser distribuído. A gente, que estava acompanhando esse indicador aqui diariamente, via que dos 70 aos 80 mil dólares não existia Bitcoin negociado, não tinha Bitcoin negociado dos 70 aos 80 mil dólares por unidade. Porém, a gente olha agora aqui, por exemplo, no 74 mil, tem 76 mil Bitcoins. A gente olha aqui no 72 mil, 61 mil Bitcoins. A gente olha aqui nos 71 mil, 85 mil Bitcoins. A gente olha aqui na casa dos 77 mil, 133 mil Bitcoins. A gente olha aqui na casa dos 78.400, são 264 mil bitcoins negociados aqui nessa faixa de preço em si. O único local que tem mais bitcoins do mundo atual em que a gente vive, né? Porque a gente pegar aqui atrás aqui tem mais bitcoins, mas isso aqui não conta que foi os primórdios do BTC. Então a única região onde mais tem bitcoins negociados atualmente do que nos 78.400 dólares por unidade é nos 84.800 dólares por unidade, que tem aqui 10 mil bitcoins a mais na região, provavelmente. Então a gente consegue enxergar que como não tinha bitcoins dentro dessa região e tinha bitcoins nessa região aqui, parte dos bitcoins foram comprados aqui, foram vendidos aqui. Eu fiz as contas novamente para a gente poder entender quantos bitcoins tinha nessa região anteriormente, quantos bitcoins tem agora. Lembrem-se, na última conta que a gente fez aqui no canal, tinha mais de 2 milhões e meio de bitcoins aqui. Vocês podem voltar os vídeos e verificar isso, porque a gente contabilizou. E agora eu fiz outra contabilidade e nesse presente momento dos 60 a 70 mil dólares, a gente tem 1.997.085 bitcoins. Ou seja, mais de 500 mil bitcoins acumulados entre os 60 e 70 mil dólares por unidade já foram distribuídos dos 70 até esses 80 mil dólares por unidade que a gente está praticamente buscando no dia de hoje. E uma coisa que eu falei para vocês, né, quando a gente estava no período em que os players estavam acumulando, é que se aquele movimento acumulativo que eles fizeram dos 60 aos 70 mil dólares por unidade fosse um movimento pensando na volta do bull market, um movimento de longo prazo em que o Bitcoin fosse subir muito, a gente não iria ver esses players vendendo Bitcoins nos preços acima, por exemplo, de 70 a 80 mil dólares por unidade. Agora, caso eles viessem a distribuir, viessem a vender parte desses bitcoins, poderia dizer pra gente que esse movimento que eles estão vendo não é um movimento de longo prazo, e sim um movimento de curto prazo, apenas uma operação de trade, apenas um repique de mercado para depois poder, quem sabe, voltar a corrigir, como era a minha tese inicial aqui com vocês. E bom, a gente está vendo aqui claramente que nas últimas semanas, mais de 500 mil bitcoins saíram de 60 a 70 mil dólares por unidade para ser negociado nos patamares de preço em que a gente está vendo atualmente. Então isso aqui me liga o sinal de alerta. Por quê? O preço do Bitcoin, a gente está vendo aqui que ele está fazendo aqui, tentando fazer pelo menos um pivô de alta para subir acima de 79 mil dólares por unidade. A gente tem liquidez para poder ser pega nos 80 mil dólares por unidade. Então o preço pode ir sim nos 80 mil dólares, pode chegar em 81, 82, mas a gente tem que começar a observar os sinais e o contexto como um todo. E a gente está vendo nesse presente momento Bitcoins sendo distribuído. Então isso faz com que o risco da operação em si, ele aumente. Por quê? Você pode segurar os bitcoins e aí o preço começar a corrigir, aquele lucro que você conseguiu construir durante esse período de repique ser devolvido para o mercado. Então eu acho que agora você tem que começar a pensar se manter 100% da exposição é realmente a melhor estratégia para esse atual momento do mercado em si. Porque se esses grandes players aqui começarem a distribuir ainda mais com intensidade no decorrer da semana que a gente vai entrar, o mercado pode vir a perder força, ó, em um estralar de dedos e fazer aquele movimento corretivo forte que a gente apresentou em outras ocasiões desse bear market em si. Então eu acho que agora é a hora de ligar o momento de atenção. A gente olha para esse outro indicador aqui, né? A gente vê que tem ordem de venda dos players em si aqui nos 80 mil dólares por unidade. Então o preço pode dar uma esticada até lá, pegar mais ordem de venda dos players em si. E aí, posteriormente, no próximo dia, quando esse indicador vier a ser atualizado, a gente vê aqui bitcoins vendidos aqui na casa dos 80 mil dólares por unidade. Ó. Olha só, 80 mil dólares por unidade tem 2 mil bitcoins, 2 mil bitcoins, 3 mil bitcoins. Aí se a gente chega, por exemplo, na quarta-feira, o Bitcoin bate 80 mil dólares por unidade. A gente vai ver aqui dentro dessa região, aparece aqui
100 mil Bitcoins, a gente vai ver mais distribuição acontecendo com o BTC em si. E lembre-se também de algo que eu citei para vocês anteriormente. A região aqui dos 84, 83, 82 mil dólares por unidade é a famosa região dos arrependidos. Aqui tem muito Bitcoin que está no prejuízo, que não foi vendido quando teve oportunidade, quando o preço estava lá em cima. Depois perdeu a oportunidade de vender no 0 a 0 e viu virando um prejuízo. E geralmente quando o preço tende a voltar no ponto em que essas pessoas estavam fazendo ali, né, o seu preço médio em si, eles tendem a vender porque eles se arrependeram das decisões que eles tomou de estar exportando para o mercado e etc. E eu falei para vocês, olha, a gente pode, quem sabe, começar a ver uma distribuição dos players em si, antes de chegar nessa região aqui, para que essas pessoas que são as zonas dos arrependidos não venham a se aproveitar da liquidez que está sendo construída pelos grandes players para poder realizar o lucro da acumulação que eles fizeram entre 60 e 70 mil dólares por unidade. A gente está vendo isso acontecendo exatamente agora com essa distribuição antes de chegar nesse patamar de preço. Bruno, é impossível chegar lá nos 84 mil dólares? Não, acredito que a gente pode vir talvez a chegar nos 84 mil dólares, se o preço conseguir romper os 80 mil dólares, o mercado pode ficar mais eufórico por parte do varejo, eles podem entrar comprado, mais liquidação de mercado futuros pode vir a acontecer. Mas a gente tem que se manter de olho na análise on-chain, porque os players em si começaram a distribuir seus bitcoins, começaram a vender suas posições. E a venda deles enfraquece o mercado, porque a troca de mãos, ela acontece. Vocês podem ver o exemplo que a gente tem. Quando a gente estava aqui, deixa eu voltar no gráfico aqui. Quando a gente estava aqui nesse patamar de preço aqui nos 97 mil... 90 não, a gente está errado aqui. Nesse patamar de preço aqui. Quando a gente estava aqui nos 97 mil dólares por unidade, a gente começou a ter uma troca dos players que acumulou aqui embaixo, certo? E os players que estavam acumulando aqui em cima. Quando a gente estava lá embaixo nos 80 mil dólares, naquele primeiro movimento de baixa aconteceu, quem estava acumulando era Big Players. Quando chegou aqui em cima, os Big Players começou a vender e quem começou a comprar era o varejo em si. Tanto é que o mercado começou correções depois e o preço foi despencando. Por quê? Esses bitcoins estavam na mão de varejo que se emociona e faz vendas a mercado, derruba o preço do Bitcoin e etc. E aconteceu a grande correção que a gente viu. Agora, quando o Bitcoin está na mão de grandes players em si, o movimento ele tende a ser diferente. Por quê? Durante esse período aqui acumulativo que a gente passou, quem estava segurando, comprando Bitcoin era Big Players, como eu falei para vocês, mais de 2 milhões de Bitcoins foram comprados de 670 mil dólares por unidade. E dentro desse período aqui, a gente viu uma das piores notícias dos últimos anos, que foi a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, o pessoal fechando o Estreito de Hormuz, o preço do petróleo explodindo, mercados caindo e o Bitcoin não corrigiu. Por quê? Porque nesse momento aqui, o Bitcoin ele estava na mão de grandes players que entendem o jogo e não vendem no desespero, não vendem na emoção. E aí, quando acontece da troca de mãos no Bitcoin, ele passa da mão desse investidor qualificado para a mão de um investidor desqualificado, que é um investidor de varejo, qualquer notícia que venha a acontecer derruba o preço em si e rapidamente, porque esse investidor ele é despreparado, vende na emoção e vende os ativos a mercado, sem nenhum tipo de estrutura ou estratégia para poder fazer essa realização. Então, o mercado, a partir desse momento em que ele está, ele começa a ficar mais enfraquecido. Não quer dizer que amanhã ou depois ele já vai voltar a corrigir, mas liga pra gente aqui um sinal de alerta, porque lembre-se, qual era o nosso objetivo com a posição que a gente montou durante o mês de fevereiro? Era surfar um repique do mercado. Esse repique, ele aconteceu. O nosso capital está aqui na casa de 46,64% de crescimento em pleno bear market. Quando a gente chegou no dia 5 de fevereiro em 59 mil dólares, o crescimento patrimonial era de 21%, ou seja, a gente conseguiu adicionar aqui mais 25% de crescimento patrimonial sobre o nosso portfólio com esse movimento que a gente está vivendo do mercado em si. Então a gente teve um grande lucro dentro daquele que era o nosso objetivo dentro do mercado. E agora, ao meu ver, é hora da gente começar a pensar em talvez se proteger, pensar em tirar o pezinho do freio, esperar para ver um pouquinho o que pode vir a acontecer, porque um racional que eu passei para o pessoal da comunidade cripto foi o seguinte, falei, olha só galera, ruim está para quem não comprou nada de Bitcoin aqui dentro dessa região. Ruim está para essa pessoa que não acumulou nada nesse patamar de preço aqui, está horrível. Para a gente que acumulou dentro dessa região, Bitcoin acumulou estratégia em 127 dólares,
O movimento em si, ele foi muito bom e permite que talvez, caso a gente queira, fazer uma realização de lucro com o Bitcoin em si, para que a gente possa prevenir e proteger aquele capital que a gente já conquistou. E aguardar um pouco para ver qual pode ser o movimento que vai vir a rolar no decorrer dos próximos dias. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente realiza o Bitcoin agora, 79. E aí vamos supor que passa o decorrer dos próximos dias, o Bitcoin rompe os 80, 81, 82, 83, 84, 85 e quebra a estrutura de baixa do mercado. E depois surge a oportunidade de recomprar o Bitcoin em uma estrutura de alta, pensando já aí sim em longo prazo. A gente aqui dos 79 para a casa dos 80, 81, 82, 83 não vai ter uma grande diferença de preço. A gente não vai comprar uma quantidade tão menor de bitcoins do que a gente já tem atualmente dentro dessa operação que a gente fez. Tipo, a diferença de preço aqui de 79 para 82 mil dólares por unidade é menos de 4%. Então, se a gente vender aqui e depois precisar recomprar mais aqui em cima porque a tendência mudou, algo na análise on-chain mudou, não vai mudar muito a nossa vida, entendeu? Mas a gente devolver um lucro de 25% que a gente conquistou até o presente momento, aí pode vir abalar a gente, caso esse lucro seja devolvido e o mercado afunde em um novo movimento de baixo que já era a nossa análise. Então eu acho que a gente está em um momento de mercado onde a gente tem sim que começar a pensar em proteção para o lucro que a gente já conquistou. A gente pode nos dar esse luxo porque a estratégia que a gente seguiu foi perfeita até esse presente momento, desde que o bear market começou e o nosso patrimônio só vem crescendo. Lembre-se, o Bitcoin ainda nesse ciclo está negativo e a gente está com um grande patrimônio conquistado até esse presente momento. Então a gente pode sim se dar a esse tipo de privilégio dentro do mercado, de realizar uma posição, esperar um pouquinho por uma próxima decisão, se for preciso a gente volta, se o mercado voltar a corrigir, ótimo. Enfim, a gente tem liberdade para poder tomar boas decisões e não ficar se preocupando, ficar posicionado e depois ser pego por uma correção, caso o movimento venha enfraquecer de fato e o mercado cair ainda mais aí em correções. Então, acho que temos que ligar o sinal de alerta, pois começou aqui uma boa distribuição dos grandes players. A gente pode ver isso apenas com essa vela de 78.400 dólares que não tinha Bitcoin nenhum e agora tem 264 mil Bitcoins. Se você chegou até aqui, porém, ainda assim, não consegue entender a análise que a gente passa, não consegue pegar aquele conteúdo que a gente traz para o YouTube e executar as suas operações dentro do mercado para você fazer dinheiro, recomendo que você se torne assinante da comunidade cripto, porque lá dentro da comunidade você vai conseguir copiar e colar as operações que eu realizo. Quando eu faço uma operação com Bitcoin, eu aviso para você o preço em que eu estou entrando, com quantos por cento do capital eu estou entrando, onde vai ser o stop, qual foi a análise. Quando eu realizo lucro, eu aviso. Então, por exemplo, eu estava com uma posição de 30% posicionado do meu patrimônio em estratégia em 127,22 dólares. Quando eu fiz a entrada, eu avisei, gravei uma aula que eu fiz a entrada. Eu estava com 70% do capital posicionado em Bitcoin. Quando eu fiz a entrada, eu avisei o pessoal que eu entrei, com quantos por cento que eu entrei, o preço em que eu entrei, qual era o racional da operação em si. E no momento de realizar lucro, quando eu realizo, a primeira coisa que eu faço é avisar na comunidade cripto. Vendi tantos por cento de Bitcoin. Preço tal, motivo tal. Vende tantos por cento de estratégia. Preço tal, motivo tal. Você consegue copiar aquelas operações que eu estou realizando dentro da comunidade e obter o mesmo ganho patrimonial que eu estou obtendo lá dentro com os assinantes da comunidade. Como eu disse, de outubro para cá a gente cresceu o patrimônio em 46,64%. Se você estivesse dentro da comunidade copiando todas as nossas operações em conta spot, em nada de alavancagem, iria conseguir obter o mesmo retorno de 46% sobre o seu capital. Então, se você não faz parte da comunidade, no primeiro link da descrição do vídeo, você pode fazer a sua assinatura. Clicando lá, você vai entrar numa página, que é a página da comunidade cripto, e lá dentro você vai poder encontrar informações sobre a comunidade para você poder realizar a sua assinatura. Que a gente tem um vídeo explicando sobre a comunidade, tem diversas coisas, depoimento de alunos aqui, etc. E aqui abaixo você consegue fazer aqui a sua assinatura da comunidade. R$ 2.997 por R$ 1.797 ou então em 12 vezes de R$ 208,91. Basta você clicar aqui em Quer Entrar para a Comunidade e realizar a sua
assinatura da comunidade cripto. Caso você tenha dúvida, queira tirar essa dúvida, você clica nesse botão que está aqui e você vai entrar em contato com o meu time de suporte, eles vão esclarecer as suas dúvidas. Se você quiser assinar a comunidade por pagamento em criptomoedas, eu consigo um desconto ainda melhor que R$ 1.797 para você. Eu consigo um desconto bem melhor, na verdade. Para poder ter acesso a esse desconto e pagar através de criptomoedas, caso seja do seu interesse, clicando nesse botão que está aqui. Com o meu time de suporte, você consegue fazer a assinatura também. Fala lá, olha, quero assinar por cripto, quero um desconto ainda melhor. Consegue para mim? Que eles vão te auxiliar nisso aí, fechou? Enfim, tamo junto, um forte abraço e até a próxima.